Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazendo essa criação de cenário nessa quarta-feira, dia 5 de outubro. Nessa terça-feira foi um dia de Champions League, Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Vou deixar o resumo lá no meu Telegram, no grupo VIP, vou mandar um áudio no final do dia, né? Ainda tá acabando aqui os jogos, estou gravando aqui ainda no intervalo dos jogos, né, às 9h30. E vou deixar também lá no grupo Free. O link da descrição do grupo Free fica embaixo do vídeo. Quem quiser fazer parte, quem quiser participar, a gente faz algumas entradas lá do grupo VIP que eu mando para o grupo Free também, para o pessoal começar a se familiarizar, né, com a minha leitura, com as minhas entradas e tudo mais. Então, para não prolongar muito aqui o vídeo, vou deixar lá o meu resumo do dia, beleza? Então vamos comentar aqui. Na Championship não vai ter o Sunderland, né, que o Sunderland mais uma vez empatou de 0-0. A FA Cup nada interessante, a Major League Soccer só faz sua noite quando não tem tantos jogos assim à tarde, né, para tentar passar alguma coisa para a galera. A Premiership, obviamente, não tem Celtic e o Rangers. Então vamos lá, seguir a ordem da Série A do Campeonato Brasileiro, começando às 19 horas. A gente tem Bragantino e Cuiabá. O Bragantino que vem de derrota para o Flamengo, né? Foi 4-1, se eu não me engano, com 3 gols do Pedro. Bragantino que está começando a ficar ameaçado, hein? Né? Bragantino que é um clube empresa, né, agora, vem fazendo boas campanhas nas temporadas passadas, né? Foi semifinalista, foi finalista da Copa Sul-Americana, perdendo para o Atlético Paranaense a final passada, mas se vê ameaçado. Por exemplo, se o Cuiabá vence, eu acho difícil o Cuiabá bater o Bragantino, acho que o Bragantino é até favorito nesse jogo, mas se o Cuiabá bate o Bragantino, vai a 33, são só 2 pontos, né? Então, tem que abrir o olho a equipe de Bragança Paulista. Dentro de casa, o Bragantino tem 6 vitórias em 14 jogos e o Cuiabá fora de casa perdeu 10 em 15, né? Vou pegar os últimos jogos do Bragantino dentro de casa. São 4 jogos sem derrota, né? Mas só tem uma vitória contra o Juventude. Empatou com o Ceará, que quase concorrente direto, né? Empatou com o Palmeiras e empatou com o Goiás. O Cuiabá fora vem de derrota para Corinthians, empate para o Atlético Paranaense, derrota para o Inter 1-0, com um pênalti no finalzinho, né, que foi anulado, empate com o Atlético Goianiense e uma derrota para o Fluminense. Cara, 1,53, eu confesso para vocês que eu estou achando baixo a saúde do Bragantino, tá? Tinha que estar um pouco mais alta. Mas para trade, acho que dá para pegar alguma coisa no back Bragantino. Bragantino, os jogos que eu lembro do Bragantino, e confesso para vocês que com a quantidade de jogos, às vezes 3, 4 jogos simultâneos, o Bragantino não é o meu jogo principal que eu fico acompanhando, mas dá para pegar alguma coisa do Bragantino. Mas eu lembro o Bragantino dentro de casa sendo um time muito forte no começo das partidas, e o Cuiabá tem muita dificuldade, né, vendo esse retrospecto de jogar fora de casa. Então, vou ficar de olho aqui nesse back, a equipe do Bragantino, tá bom? O Bragantino também é uma equipe que tem muito escanteio a seu favor, né? Vou até criar amanhã, já que vai ter vários jogos da Série A, na Série B não tem isso, né? Comparativo de escanteio. Vou criar uns comparativos de escanteio, muito provavelmente, dependendo da ordem, né? Óbvio, o Bragantino vai estar nele, tá? Ceará e Goiás. Goiás vem de boa campanha, né? Melhorou bastante, perdeu o último jogo em casa pro Fortaleza. E o Ceará perdeu o último jogo em casa pro Atlético Goianiense? Para o América Mineiro, 2-1. Dentro de casa, o Ceará vem de derrota para o América Mineiro, derrota para o São Paulo, bateu o Santos, empate para o Atlético Paranaense, derrota para Fortaleza e o São Paulo aqui foi a Sul-Americana. O Goiás fora vem de 3 jogos sem derrota, né? Empate com o Bragantino, que é um time teoricamente mais forte que a equipe do Goiás, vitória contra o Santos fora de casa, vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa e uma derrota para o Palmeiras, que é super normal, né? 1,72 para o Ceará, tendo em vista que o Ceará vem mal dentro de casa, venceu uma só das últimas 7, né? 6 partidas. 1,72. Cara, porque eu lembro do Goiás dos jogos começando mal, né? Tomando gol e até tentando recuperação, mas tomando gol. Mas aqui dá pra ficar de olho nessa correção de preço do Ceará, tá? O Castelão vai estar lotado e tudo mais. O Ceará precisa da vitória, né? Teoricamente, mais do que o Goiás briga ali pela Sul-Americana. Mas 1,72 só pela necessidade do Ceará ser um pouco maior do que a do Goiás.
Ficar de olho aqui nessa correção de preço do Ceará, tá? Até acho que o Ceará possa vencer a partida, mas sei não. Atlético Goianiense e Fluminense. Atlético Goianiense já quase largando de mão, né, o campeonato. Venceu o último jogo 2-1 contra o Avaí, né? Um jogo direto. Dentro de casa, o Atlético Goianiense vem de 2 derrotas para Internacional e para o Atlético Mineiro. Derrotas tranquilas. Aqui o São Paulo foi Copa do Brasil, foi Sul-Americana e tinha empatado com o Cuiabá 1-1. Então, os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro tem duas derrotas normais e um empate contra o Cuiabá, que era para ter vencido, né? O Fluminense, que briga pelo Campeonato Brasileiro ainda. O último jogo do Fluminense foi uma derrota para o Atlético Mineiro, 2-0. E fora de casa vem de vitória para cima do Flamengo, mas é o clássico, né? Só mando de campo, o jogo foi no Rio. Uma derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil e uma derrota para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Então, fora de casa mesmo, os últimos 3 jogos foram 3 derrotas para o Fluminense. O Fluminense que precisa vencer, não? Viu o Palmeiras abrindo 12 pontos. Ainda dá? Dá não, né? Ou dá? Faltando 9 jogos, 12 pontos. O Palmeiras não tem perdido nada. Mas vai lutar, né? Até pela 4ª posição para manter na Libertadores. Eu venho aqui com essa cotação aqui, eu venho aqui para pegar um lei aqui do Atlético Goianiense. Não preciso nem forçar uma posição aqui em back Fluminense. A odd do Atlético Goianiense não tá tão alta não. Achei que comentei aqui nos últimos jogos do Radar, fazendo jogos do Atlético Goianiense. Aliás, fazendo as análises do jogo do Atlético Goianiense, que até o presidente, né, do Atlético já declarou que já tinha desistido e tudo mais. Os jogadores bateram o pé que não. Teve uma boa vitória contra o Avaí, mas são 6 pontos ainda para sair. E é muito mais difícil 6 pontos para sair do que 12 para chegar, por incrível que pareça. Mas acredito que o Fluminense não vai perder esse jogo. 19h30 a gente tem Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo do Flamengo é só dia 29, né? Então tem alguns jogos aí para o Atlético Paranaense rodar o elenco. O Atlético Paranaense, como eu comento com o Corinthians também, pode ser que o Atlético seja campeão da Libertadores e o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil. Beleza. Mas o Flamengo, né, por elenco e tudo mais, é mais favorito. É mais favorito não. É favorito. Então o Atlético Paranaense tem que tentar pontuar, não pode largar o campeonato não. E o Fortaleza, que eu comentei, né, desde o começo, que tinham que buscar mais um time aqui que o Fortaleza não caía, já está em 9º, né? Brigar, acho que não briga por uma vaga direta na Libertadores, né? Só de não cair e estar na Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza está ótimo. E tem a mesma pontuação do São Paulo. Mas o Atlético Paranaense dentro de casa é um time forte. Tem 8 vitórias em 14 jogos, só perdeu uma. Fora de casa, o Fortaleza tem um bom visitante, né? Melhor que o Atlético Paranaense, por exemplo. Mas perdeu 8 de 15, tá? Aqui dá para tentar buscar alguma coisa em back Atlético Paranaense. Vamos ver como é que vem essa escalação do Filipão e se realmente o Atlético Paranaense vai querer jogar o jogo, né? Comento de novo, tem que pontuar. O time do Vojvoda é muito bem treinado, tá? É até arriscado esse back aqui, mas o Atlético Paranaense dentro de casa é forte, com a ajuda da equipe, da torcida é forte. Flamengo e Inter. Cara, de cara aqui, uma correção essa odd do Flamengo, né? O Flamengo, beleza, vem de uma boa vitória para cima do Bragantino, né? 4-1. O Flamengo dentro de casa no Maracanã é muito forte. O Flamengo tem recente essa rivalidade com o Inter, né? Ainda mais pelo último Campeonato Brasileiro, que o Flamengo foi campeão. Mas, cara, 1,57 o time do Flamengo, que tem Copa do Brasil e Libertadores, que os jogadores podem até começar a tirar um pouco o pé. E o Inter querendo encostar mais no Palmeiras, né, cara? Tendo mais, não é nem obrigação e necessidade, mas tendo vontade a mais de ganhar um jogo, cara. Sei não, hein? 1,57 pro Flamengo, cara. Muito baixo essa hora. O Flamengo dentro de casa tem 9 vitórias em 14 jogos, né? Obviamente é um excelente mandante. E o Inter fora de casa é o segundo melhor visitante. Só perdeu 3. Nos últimos jogos, head to head. Inter 3-1, e o Flamengo ganhou fora 2-1, o Inter teve um 4-0, né? O Renato comandando, e o Flamengo ganhou de 2-1 no título, né? De 2021, nas últimas rodadas. Cara, é um jogo bem complicado, até vou marcar aqui o mercado de gols, vai ser o primeiro jogo que eu vou marcar o mercado de gols do dia.
mas vou tentar trabalhar esse lei ao Flamengo, tá? Como um bom flamenguista, sei das falhas que o Flamengo tem. E como o Inter é um time encardido, ainda mais com o Mano Menezes ali, o Inter pode se fechar, jogar no contra-ataque e pode ser que leve perigo à equipe do Flamengo, tá? Se fosse 1,80 mais ou menos, eu buscaria um back Flamengo. Agora 1,57, tô achando bem baixo. Santos e Atlético Mineiro. O Santos em 11º, o Atlético voltou a vencer, né? Com o Cuca é o 7º. Dentro de casa o Santos tem 7 vitórias em 14 jogos, só perdeu 3. Fora de casa o Atlético é um bom visitante, né? Também só perdeu 3. Os últimos jogos do Santos dentro de casa, vem de vitória para o Atlético Paranaense 2-0, o jogo que o Filipão abriu o bico, né? Falou que o Atlético não jogou nada, que tem que voltar a pontuar e tudo mais. Perdeu para o Goiás de 2-1, bateu o São Paulo no Clássico 1-0 e empatou com o Fluminense em 2-2. O Santos fez 1-0 no Flu, né? O Fluminense virou e tomou um gol de contra-ataque na frente do placar. Fora de casa o Atlético vem de derrota para o Avaí 1-0, vitória contra o Atlético Goianiense 2-0, o empate com o América Mineiro no Clássico 1-1 e a vitória contra o Curitiba 1-0. Cara, que jogo complicado. Que jogo complicado. Que eu vou ficar de olho no Lei, a pior equipe em campo, tá? Dá pra ficar de olho aqui também no mercado de gols, né? A equipe do Santos e a do Atlético Mineiro são equipes que fazem bastante gols. Então, dá pra ficar de olho. Beleza? Matando Série A, Série B só tem um jogo, né? Cruzeiro e Ituano. O Ituano que, obviamente, esse jogo é dificílimo pra ele. Mas se o Vasco não tivesse ganho hoje, teria uma motivação a mais, né? O Ituano. Viu que o Vasco chegou a 52, virou no finalzinho, né? O Alex Teixeira criticado pela torcida na volta dele. Fez os 2 gols aos 44 e aos 50, se eu não me engano. Dentro de casa, o Cruzeiro é o melhor mandante, né? Ainda não perdeu. 14 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o Ituano também é um bom visitante, né? Venceu 4. Aquele que, fora de casa, a linha do sarrafo tá bem baixa, né? Pra tu ver, o Londrina é o segundo melhor visitante, tem 5 vitórias. 5 vitórias o pior mandante tem. Então, fica bem desnivelado aqui. Eu vou falar a mesma coisa. Acho que o Cruzeiro venceu o último jogo, não foi? Foi fora de casa? Foi fora de casa contra a Ponte Preta. Eu cheguei a pegar o Lei Cruzeiro no começo, que a Ponte começou muito bem. Eu falei sobre a necessidade do Cruzeiro de vencer, né? Já é campeão, já subiu. Não sei se vai estar férias para os jogadores. Mas 1,50 o Cruzeiro dentro de casa seria muito bom se fosse o time todo titular. Não sendo titular e o Ituano tendo a necessidade, por conta da tabela, né? Tem que buscar vencer ali para voltar a ter pelo menos 2 pontos contra o Vasco. Cara, 1,50 tá achando baixo também, tá? Ficar de olho aqui nessa correção do Cruzeiro. Beleza? Vamos de Champions. Nessa terça-feira a gente teve jogos difíceis, né, de trabalhar. Até o jogo do Bayern, que foi uma goleada, foi um jogo com uma odd bem esmagada, jogo difícil. O Barcelona, acho, na minha opinião, né, foi prejudicado pelo juiz contra a Inter. A gente teve a vitória do Porto 2-0 para cima do Bayer Leverkusen, 0-0 entre Frankfurt e Tottenham, que eu achei que seria um jogo bem aberto. Foram jogos complicados de se trabalhar. Eu acho que nessa quarta-feira a gente vai ter também jogos bem complicados, tá? Mas vamos lá. No 1045, Salzburg e Dinamo Zagreb. 2 equipes que ainda não venceram, né? Venceu o Dinamo. O Dinamo bateu o Chelsea na primeira rodada, né? 1-0. Depois perdeu de 3-1 para o Milan. E o Salzburg vem de 2 empates. Contra o Milan e contra o Chelsea. 1-1 contra o Milan dentro de casa e 1-1 contra o Chelsea fora de casa. É mais time o Salzburg? Não sei, cara. Não sei. Favoritismo aqui dá para entender. O time do Dinamo me assustou no jogo contra o Milan. Tudo bem que a equipe do Milan é muito mais forte que a equipe do Salzburg, né? Mas, cara, só deu o Milan no começo do jogo. Só deu o Milan. O Milan foi fazer 1-0 com um gol de pênalti, se eu não me engano, do quem, cara? Cara, eu odeio quando dá branco, mas é tanto jogador, tanto... Do Giroud. O Giroud fez 1-0 de pênalti aos 45, se eu não me engano, no primeiro tempo. Mas, cara, foi um back muito tranquilo de pegar. Muito tranquilo. E me assustou, né? O Dinamo só venceu o Chelsea porque tem um contra-ataque muito bom. O Chelsea jogou muito mal aquele jogo.
Foi, se eu não me engano, o penúltimo jogo do Tuchel, né? O Tuchel cai contra os... Ah, não, foi o último jogo. Foi o último jogo. O Tuchel cai contra o Zagreb, né? Que perde pro Zagreb 1-0. O Graham Potter, né? Que é o novo técnico do Chelsea, ele estreia, se eu não me engano, contra o Salzburg, empatando em casa, né? 1-1. Então aqui são duas equipes que são muito boas de contra-ataque. O contra-ataque do Salzburg é muito bom, com o Okafor. Mas não sei se ele tem esse favoritismo todo de 1,66 por ter mais time não, cara. Mas o meu medo é esse aqui do Dinamo. É que o Dinamo jogou muito mal fora de casa. Vim buscar um lei aqui ao Dinamo, tá? Parece ruim por conta da odd, mas eu acho que deve ser interessante, tá? Deve ser interessante. Vou ficar de olho também aqui no mercado de gols. Porque a partir do momento que alguém abrir o placar, o contra-ataque do outro vai ser muito bom, né? E a necessidade também de vencer é importante. Outro jogo do 1,45 também, o Leipzig que precisa vencer, vem de 2 derrotas, se eu não me engano. O Celtic tem 1 ponto, isso aí. O Leipzig perdeu para o Real Madrid e para o Shakhtar, tomou uma agulhada do Shakhtar, né, dentro de casa. E o Celtic vem de um empate com o Shakhtar e a derrota para o Real Madrid na primeira rodada. Vou fugir aqui do Beck, tá? Até porque essa cotação é muito baixa. O Leipzig deu uma melhorada no campeonato alemão, mas essa cotação é muito baixa para trabalhar um back contra a equipe do Celtic, que é uma equipe muito boa. Tudo bem que o nível do campeonato escocês para o campeonato alemão é bem diferente, mas o Celtic é um time bem enjoado, tá? É bem enjoado. Tem um contra-ataque muito rápido também, mas aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, vou fugir desse match shots aqui, tá bom? Mas vamos para o jogo das 16, Chelsea-Milan. O Chelsea precisa desesperadamente vencer, porque tem o jogo do Salzburg com o Zagreb. Supondo que o Chelsea empate o jogo e o Salzburg vença, ou o Zagreb, por exemplo, vença, vai a 6 pontos, vão ficar 3 pontos, né? Uma rodada para o Chelsea poder tirar, faltando 3 rodadas só. Então é muito complicado. O time do Chelsea deu uma melhorada com o Graham Potter, né, como eu falei, mas ainda tem muita dificuldade defensiva, ainda não, obviamente, ajustou ali, é um técnico novo, tática novo, time novo. E pega o Milan, que é bem mais cascudo, né, na competição. Milan acho que vem bem fechado. Dá para tentar buscar um back Chelsea aqui com essa cotação de 1,70, com o Milan fechado? Dá. Tem que ver se o Milan não vai, tem que ver se o Chelsea vai conseguir bloquear as subidas do Rafael Leão, principalmente, né, que é um muito bom jogador. Vai jogar o Rafael Leão, só para não falar besteira? Ou tá suspenso, machucado? Tá não, né? Tá. Rafael Leão e Rebic. Mas para buscar esse back Chelsea tem que ser um Chelsea massacrando a equipe do Milan, tá? Pode ser que nem a gente pegue esse back Chelsea num gol, tá? Mas se o Chelsea começar num ritmo muito forte, com o Milan sem conseguir sair de trás, o mercado se assustar, essa cotação cai um pouco, dá para dar um cash out aí e pegar essa diferença de odd, tá? Agora, se o Chelsea não conseguir pressionar o Milan conseguindo sair para contra-ataque, levando perigo, como eu falei, com o Rebic, com o Leão, com o Giroud, pode ser que caiba um lay aqui a equipe do Chelsea, tá? E também vou ficar de olho no mercado de gols, caso o Chelsea não esteja vencendo a partida, porque ela precisa muito mais de um resultado do que o Milan, e vai ter uma pressão absurda. Se o Chelsea não vencer o Milan, joga depois outro jogo contra o Milan fora de casa, no San Siro, pode ser que se complique, tá? E lembrando que o Chelsea tem um jogo contra o Salzburg, que teoricamente é a terceira força do grupo, e só joga em casa contra o Dinamo Zagreb. Real Madrid e Shakhtar, que eu vou ficar de olho no mercado de gols. Não dá para trabalhar essa cotação do Real Madrid 1,16. O jovem time do Shakhtar, né? O Real Madrid é o líder do grupo com 2 vitórias. E o Shakhtar também bem, né? O Shakhtar que surpreendeu batendo o Leipzig fora de casa, uma goleada. E depois um empate em casa contra o Celtic. Mas tem um jogo muito difícil e aqui não dá para fugir. Até pra... Não vejo o Real Madrid goleando não, tá? Mas de olho no mercado de gols pode ser interessante. City com Copenhague, aqui não tem muito o que fazer, né? Tentar pegar um back HT no City e a goleada. Tentar ver se consegue pegar um hat-trick do Haaland, será que a gente consegue pegar? O Haaland tá metendo muito gol, né? Meu Deus do céu. Ele tem mais gols do que jogos pelo City. É assustador esse moleque. Acho que foi uma das apostas mais fáceis que eu fiz de longa exposição, de um artilheiro que eu peguei, né? Peguei o Haaland como artilheiro do campeonato inglês, uma cotação a 4. Foi um dos maiores roubos que eu peguei. Esse jogo aqui pra mim é uma incógnita. Por quê? Eu não consegui ainda identificar
O Sevilla nessa competição, que vem muito mal no Campeonato Espanhol, ainda não engrenou. O Sevilla que vem de uma derrota de 4-0 para o City dentro de casa na primeira rodada e empatou com o Copenhague fora 0-0. O Sevilla até jogou bem contra o Copenhague. Pega um Dortmund que vem de vitória contra o Copenhague em casa e estava vencendo o City fora, né? Mas é aquela parada, né? City não dá para vacilar, ainda mais o Haaland com lei do ex. Que eu vou ficar de olho no Lei, a pior equipe em campo. O Sevilla precisa demais da vitória, né? Até para brigar aqui com o Copenhague por uma possível Europa League. Óbvio, se vencer ele passa o Dortmund, né? Tem chance de classificação, mas eu acho que o Dortmund tem mais time, tá? E mais elenco também para avançar para as oitavas da Champions. Não concordo muito com esse favoritismo aqui dos 45, eu tenho um leve favoritismo, né? As odds estão bem parelhas. É isso, ficar de olho no Lei, a pior equipe em campo aqui. Juventus e Maccabi. Juventus que até agora vem de 2 derrotas, né? Contra o Benfica e contra o PSG. Aqui, ó. 2 derrotas contra o Benfica e contra o PSG. E o Maccabi também vem de 2 derrotas. Primeiro jogo perdeu para o Benfica na Estádio da Luz, depois perdeu para o PSG dentro de casa. Até fez 1-0 o Maccabi, né? Mas óbvio que não ia... Óbvio não, que futebol é complicado, mas... PSG certamente, provavelmente, né, como foi, viraria o jogo. Juventus com uma cotação bem baixa, mas acho que dá para tentar buscar um back aqui a Juventus. E vou ficar também de olho no gol do Dusan Vlahovic. Vlahovic que não tá nem tão bem com a Juventus, né? Tava jogando mais na Fiore. E último jogo, Benfica e PSG. Aqui eu vou ficar até de olho no ambas marcam. Acho que o Benfica tem condição de fazer o gol no PSG. A equipe do Benfica ofensivamente é muito boa, tá? Dá para entender, obviamente, o favoritismo do PSG, que é um dos grandes favoritos, né, para mim, junto com o City e junto com o Bayern de Munique a conquistar a Champions, né? Vê que se quem conquista a Champions primeiro, né, PSG ou Manchester City. O PSG com o trio titular, a equipe do Benfica também com David Neres, com Gonçalo Ramos, Rafa Silva. Equipe muito forte, o PSG é favorito, mas acho que o Benfica pode dar trabalho. Ainda mais o Benfica jogando dentro de casa, pode ser que abra o placar. Então, tá no back PSG com as linhas altas para tomar um gol do Benfica de contra-ataque, tô fora. Prefiro ficar de olho aqui no mercado de gols, tá bom? Então é isso. Vamos ver se a gente consegue ter essa quarta-feira melhor, né? Que essa terça-feira, pelo menos. Não que a terça-feira tenha sido ruim, muito pelo contrário, foi boa, a gente conseguiu ter lucro aí, fechando perto de 50% da stake de lucro, mas foram jogos que eu tive muita dificuldade, né? Se fossem jogos mais fáceis, o lucro poderia ter sido maior, beleza? Quem gostou aí do vídeo, segue a gente, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aí se vocês acham que a gente deixou de passar alguma informação aqui, se vocês têm alguma coisa para acrescentar, alguma dica para dar para a gente também, beleza? Valeu!